nossas vidas, ensina-nos por meio da Tua Palavra, esta oração que nós fazemos, crendo no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora nós vamos falar de um texto que enfoca o Evangelho e as consequências do Evangelho em nossas vidas. Colossenses, nós vamos ter a Santa Ceia hoje, e esse texto fala muito daquilo que Deus fez em nós por meio de Jesus Cristo. Quando Ele entrega o seu Filho morre e ressuscita em nosso lugar, e aqui Paulo vai fazer uma explicação que eu achei extraordinária e quero compartilhar com os irmãos. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Todos estão atentos? Vamos lá? Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que havia de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Até aqui. Eu esqueci de passar o resto, né? Foi um lápis, como diz um amigo meu. Não foi um lápis não, foi um lápis. Mas vamos olhar para esse texto de uma forma panorâmica e ver alguns aspectos que são importantíssimos para a nossa compreensão do que Paulo quer dizer. O que Paulo apresenta aqui é o coração do Evangelho, é o que Jesus fez por nós, para nos resgatar do que o ser humano trouxe sobre si e as consequências de estar vivendo o Evangelho de Cristo Jesus. É isso que eu quero apontar e destacar hoje. Eu olho para o texto que a gente leu e eu vejo aqui 4 ações, ou 4 movimentos de Deus que fazem esclarecer para nós o que aconteceu quando Deus perdoou os nossos pecados, quando Jesus morreu por nós, quando Ele ressuscitou por nós. Então, a primeira coisa que eu quero destacar na leitura desse texto é o que o homem fez a si mesmo e aos seus descendentes. Paulo vai dizer no versículo 13, de uma forma muito clara, quando vocês estavam mortos em pecado. A gente já viu isso lá em Efésios, capítulo 2, quando Paulo vai dizer, estando mortos nos vossos delitos e pecados, Deus vos deu vida. É praticamente a mesma linguagem, o mesmo conteúdo, mas aqui Paulo vai enfatizar a nossa condição anterior a conhecer Jesus. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. Nós estávamos vivos biologicamente. Nós tínhamos vida orgânica, mas havia dentro de nós uma morte espiritual. Essa é uma verdade que se aplica a todo ser humano que nasce. Já nasce pecador. Já nasce com a natureza adâmica reinando no seu interior.
Então, nós não tornamos-nos pecadores quando nós cometemos pecado. Eu já até falei isso aqui. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. A nossa situação é de condenados, de distanciados de Deus. A partir do momento que Adão foi expulso do Éden, nós fomos expulsos do Éden. Nós fomos expulsos não apenas de um ambiente geográfico, físico, nós fomos expulsos da presença de Deus e a porta foi cerrada para que a gente nunca mais voltasse. E aquela orientação que Deus havia dado a Adão e a sua esposa, no dia que você comer desse fruto, você vai morrer. E Deus estava se referindo à morte espiritual e à morte física que viria a ser uma realidade na vida do ser humano. Então, você não só morre espiritualmente, você morre fisicamente. Por isso que a gente adoece, por isso que a gente sofre, por isso que nós envelhecemos. Tudo isso é consequência do pecado cometido por Adão. Jesus vem e nos resgata principalmente da morte eterna. Tanto é que em 1 Coríntios capítulo 15, Jesus vai dizer que o último inimigo, ou a última sequela que ficou da queda do homem, vai ser vencida no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, leia todo o texto. Leia todo o texto. É o último inimigo a ser vencido, será a morte. A gente vai morrer até o dia da vinda de Cristo, fisicamente. Então a gente pode dizer que a morte, ela pode ser a morte espiritual, a morte física e a morte eterna, que é a condenação final. A morte eterna é quando não haverá condição de escapar mais. Enquanto a gente está morto espiritualmente, nós, por meio de Jesus Cristo, podemos ser revividos, restaurados, perdoados e ter a vida eterna. Por isso que eu vou citar o meu exemplo. Eu não fui criado em família evangélica, eu não conhecia Deus, a não ser alguma tradição das religiões cristãs do Brasil. Eu não tinha noção do pecado que eu tinha, eu não tinha noção do que eu fazia a Deus e nem conhecia quem era Deus, a não ser teoricamente, muito vagamente. Até que um dia eu fui apresentado a mensagem do Evangelho, fui apresentado a Jesus, a Deus. Eu pude experimentar a obra do Espírito Santo em mim e por meio da fé, eu pude receber o dom inefável da graça de Deus por meio da minha salvação. Que eu não recebi por merecimento, mas por graça. Por isso que Paulo usa o tempo, vocês estavam mortos antes de conhecerem a Jesus, antes de terem uma experiência de conversão, e os pecados de vocês traziam a morte a vocês. É o que está lá em Romanos 6, 23. O que é que Paulo diz em Romanos 6, 23? O salário do pecado é a morte. Você já pensou nisso aí? O salário do pecado, a recompensa, o salário não, a recompensa pelo que se faz. Pense no salário normal. Você trabalha e no final você tem uma recompensa pelo trabalho que você fez, você prestou. Então a recompensa é o salário. Paulo usa o mesmo raciocínio e diz, olha, você fez o que bem quis. E se o que você fez foi pecado, a consequência é a morte. O seu salário é a morte. E Paulo está dizendo o que o homem fez. O homem atraiu a morte para si. O homem morre quando ele se distancia de Deus e quando ele desobedece a Deus. No versículo 14, ele para de dizer o que o homem fez e agora vai dizer o que Deus fez. O que é que Deus fez para desfazer o que o homem fez? Quais foram as ações de Deus para desfazer a morte que o homem atraiu para si, quando ele come o fruto proibido, quando ele passa a morrer fisicamente, a enfrentar a vida com espinhos? Você lembra que depois que o pecado entrou no mundo, o homem tinha que plantar, já não havia mais jardim, havia espinhos, havia o suor do rosto, tudo isso foi uma consequência da escolha do homem.
Foi que Deus fez. Versículo 14, Paulo vai dizer de uma forma maravilhosa, aliás, no versículo 13 ainda, Deus os vivificou com Cristo. Se eu trouxe a morte, Cristo traz a vida. Por isso que Deus nos vivificou em Cristo. E por que essa expressão em Cristo é tão importante em Paulo? E aí você tem que acompanhar o raciocínio para você poder entender. Lembre-se que quando Jesus morreu e ressuscitou, foram atos fundamentais para a nossa salvação. Ele morre em nosso lugar e ressuscita uma vida nova para nos legar essa nova vida. E Paulo vai dizer, usar a mesma linguagem que usou para Adão. Se você for em Gálatas e relembrar o que nós estudamos em Gálatas, foi em Romanos e relembrar o que a gente estudou em Romanos, você vai rememorar o quê? Que a expressão em Cristo significa que da mesma forma que eu estava em Adão, quando Adão pecou e o ato de Adão passou para mim, porque ele era meu representante legal, ele tinha uma procuração que fazia em meu nome. Quando Adão comeu o fruto proibido, ele trouxe a morte para si e para os seus descendentes. Todos os filhos de Eva, todos os filhos de Adão estão numa condição de morte. E eu morri porque Adão morreu. Quando Paulo usa a expressão estar em Cristo, significa glória a Deus por isso. Que quando ele morreu, eu estava nele. E o que ele fez por mim foi assumir a minha dívida e passar a justiça de Deus, que é o perdão. A ira de Deus veio sobre Jesus, que era para vir sobre nós que cremos. E agora sobre mim vem a graça. Então, quando Cristo recebeu a ira de Deus, lembra lá da profecia de Isaías, que diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que era meu, seu, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, sofrimento, nós fomos sarados. Então, quando ele pagou a conta, eu estava nele, ele me representava, eu não preciso mais passar. E diz que quando ele ressuscitou, eu também estava nele. Também está lá em 1 Coríntios 15. Que Jesus morreu segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras. Para representativamente me pagar a conta da morte, e quando ele ressuscita, ele garante a minha ressuscitar, o meu ressuscitar. E por isso que Paulo vai usar o termo que ele nos vivificou, quando eu criei, quando ele trouxe a graça maravilhosa. Foi o que Deus fez, além de nos vivificar. Paulo vai criando quadros que vão se avolumando para dar sentido e aprofundar o sentido do que Jesus fez. Então ele nos vivificou, versículo 13, ainda no versículo 13 diz, ele nos perdoou todas as transgressões, não são algumas transgressões. Alguns crentes têm problemas com o passado, porque acham que Deus ainda não perdoou tal e tal pecado, como se ele ainda carregasse culpa por algo que ele fez lá atrás. Aqui está escrito, e vale o que está escrito, não o que você pensa, vale o que está escrito. Aqui está escrito que ele perdoou todas as nossas transgressões, tudo aquilo que a gente desobedeceu, que a gente não fez, deixou por fazer, que a gente afrontou a santidade de Deus e a bondade de Deus. Deus perdoou. Perdoar é tirar de nós a culpa. Perdoar é trazer a nós a consciência tranquila de que alguém pagou a conta por nós. E Deus só pode nos perdoar quando Jesus morre. Deus, ele criou esse meio de salvação por meio da morte de Jesus. Lá no Velho Testamento, os animais tinham que morrer simbolicamente para apontar o que Jesus faria. E havia uma espécie de uma liminar. Enquanto os animais eram mortos, a condenação saía de sobre o adorador que levava
o sacrifício, a oferta, mas aquilo estava numa espécie de uma liminar. É quando Jesus morre que tudo que está pendente recebe uma resolução perene, concreta, porque ele ali traz o perdão completo e perfeito. Hebreus capítulo 10 vai dizer que nós agora não precisamos mais de sangue de touros, de animais, de ofertas, porque uma oferta perfeita foi apresentada ao Pai, a oferta do seu próprio Filho por nosso lugar. E quando a gente lê João 3,16, a gente vai entender que Jesus é a oferta, Deus é aquele que apresenta a oferta e recebe a oferta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para ser oferta. E ele recebe Jesus como oferta em nosso lugar. Jesus morre para nos tirar a morte, a condenação, e para que a gente fosse vivificado, perdoado. Se não bastasse ser vivificado, a morte não ter domínio mais sobre nós, se não bastasse receber o perdão de Deus, versículo 14 diz, e cancelou a escritura de dívida. A escritura de dívida, eu estava estudando sobre isso. Era um termo escrito, isso é muito do mundo romano. É muito parecido, não é idêntico, mas é muito parecido com as notas promissórias que a gente tem aqui no Brasil. A nota promissória é um ato público de dizer eu devo e nego e não vou pagar quando puder. Não, não é isso. Você está dizendo, eu vou pagar. E você assina, a nota promissória se assina. No mundo romano, você tinha, o nome desse documento era títulos. Isso é grego. E a pessoa assinava e dizia, eu devo isso. A Bíblia está dizendo que a nossa relação com Deus é uma relação de dívida. E havia um título. E que título era esse? A gente estudou isso em Romanos e Gálatas. A gente está voltando àquilo que a gente estudou em Romanos e Gálatas. É a lei de Deus. Vou relembrar para vocês. A lei tem alguns propósitos. A lei nunca teve o propósito de salvar ninguém. O judeu se equivocou completamente. Paulo vai bater isso tanto em Gálatas quanto em Romanos. O judeu pensava que a obediência à lei trazia uma salvação. Era como se fosse uma balança. Quanto mais obediência à lei, mais salvação. Quanto menos obediência à lei, perdição. E Paulo vai dar 3 sentidos à lei. O primeiro sentido, para que a gente possa entender qual o papel da lei, é que a lei aponta para a santidade de Deus. Quem é Deus? Quem criou aquela lei cumpre tudo aquilo. Então vai refletir quem é Deus, a santidade dele. Segundo, a lei vai servir para nós de parâmetro, da gente tentar fazer, a gente não vai conseguir fazer tudo, mas serve de parâmetro do caminho a seguir. E terceiro, a lei, ela é um instrumento que revela o nosso pecado, a nossa incapacidade de fazer e de cumprir aquilo. Eu não sei quantos de vocês já leram Tiago. Tiago no capítulo 2, versículo 19. Se alguém puder abrir aí, Tiago 2, versículo 19, vai revelar esse terceiro aspecto da lei, que é nos condenar. A lei era um título que dizia, você não tem como pagar, você não só devia, mas a lei dizia, você não tem como pagar. Quer ler, Fernandinho? 19? É 2,19. Você crê que existe um só Deus? É isso? Prossegue, deixa eu ver se é isso mesmo. Muito bem, até os demônios Você creem. crê? Não, Você crê que existe um só Deus? Eu peguei a referência errada, mas eu vou lembrar aqui do texto. Tiago está dizendo que aquele que cumpre a lei, parte da lei, não adianta nada. Se você cumprir 90% da lei e não cumprir integralmente, você
não adiantou ter feito 90%, como meio de salvação, não como uma referência para viver, para seguir e orientar-se. Mas como meio de salvação, você não adianta cumprir 90%. 10. Deu 10? Lê, por favor, GG. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Inteiramente a lei. Inteiramente a lei. Nós não somos salvos pela lei. A lei não tem como nos salvar, porque ela é um escrito de dívida que diz que eu devo e não tem como pagar. O argumento de Paulo, quando ele segue aqui abaixo, deixa eu ver aqui, que consistia em ordenanças, está aqui no texto, versículo 14, e que nos era contrária, tudo aquilo. Aí você lembra do dilema de Paulo no capítulo 7 de Romanos, quando ele diz: miserável homem que sou, miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. Isso aqui. Ordenança que nos era contrária. Foi que Deus fez então? Cancelou o escrito de dívida. E ele cancela baseado em quê? Baseado no perdão que por meio de Jesus foi nos concedido. Então, o que é que Deus fez? Nos vivificou, nos perdoou, cancelou o escrito de dívida e vai mais além. Remove o escrito de dívida que era contra nós e encrava na cruz. A cruz é o lugar onde todas as contas são quitadas, são canceladas e são pagas. A morte de Jesus é um grande mistério, porque alguém perfeito tinha que morrer em nosso lugar, não tendo pecado algum, para nos livrar de todo o pecado. E eu gosto muito dessa expressão que Paulo usa, removeu. E por que eu gosto? Quando você lê a profecia de Isaías, que diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, quando Deus coloca os nossos pecados sobre Jesus, o que acontece em Jerusalém naquele dia? Vocês lembram? Na cidade de Jerusalém, no céu de Jerusalém, o véu é rasgado, mas antes disso, a cidade fica escura, em trevas. Por quê? O peso do nosso pecado toma conta de Jerusalém inteira. O pecado de Jesus vem, de todos nós, vem sobre Jesus. Deus colocou os nossos pecados sobre Jesus. E o que é que ele faz conosco? Ele remove de sobre nós. Se ele coloca sobre Jesus os nossos pecados, de sobre nós ele tira e remove, e encrava na cruz. Daí a razão da cruz ser um símbolo tão importante para a cristandade. Porque lá eu fui perdoado, lá o escrito de dívida foi pregado lá para dizer está pago. É nesse momento que Jesus diz tetelestai, ou seja, está consumado, está pago, não há mais nenhuma dívida. É muito profundo isso. Isso é o que Deus fez. O que nós fizemos foi de atrair o pecado e a morte. E por Deus, em Jesus Cristo, Ele nos vivifica, nos perdoa, cancela o escrito de dívida e remove de sobre nós a condenação e na cruz encrava. Falei o que o homem fez, falei o que Deus fez, agora eu quero falar o que Satanás experimentou nesse momento da cruz, da crucificação. O versículo 15 está aqui. E tendo despojado os poderes e autoridades, nas versões mais anteriores diz os principados e as potestades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Fez deles. O John Stott, no livro A Cruz de Cristo, quero indicar para vocês. É um livro relativamente denso, mas que fala sobre a obra da cruz.
Ele diz que quando você olha sob a superfície, a história tem uma característica. Quando você olha debaixo da superfície, a história tem outro contorno. E eu vou explicar por quê. Quando você olha por sobre a superfície, acima da superfície, você vê Jesus exposto, humilhado, ridicularizado, vencido, derrotado. O herói está morrendo. O herói se deparou com a criptonita. As forças do super-homem foram embora. Você olha por cima da superfície e você tem essa visão. Mas quando você entende o que estava acontecendo espiritualmente, e nós vimos o que estava acontecendo, ele estava cancelando, vencendo e pagando o pecado. Mas quando você olha abaixo da superfície, aquilo que é espiritual, Paulo vai dizer que quem foi humilhado, desprezado, exposto publicamente foi Satanás e seus demônios. Antes, Satanás e seus demônios tinham um poder sobre nós, de nos escravizar, de nos enganar, de nos induzir, nos conduzir. E naquele momento, todo o poder de Satanás que tinha sobre as pessoas, que impediam as pessoas de chegarem a Cristo, agora é tirado. Por isso usa Paulo a expressão despojou. E despojando os principados e as potestades. Quem estuda um pouco sobre guerras, e eu gosto de estudar um pouco sobre guerra, sabe que o despojo de guerra é um termo muito usado até hoje é muito usado. O Iraque pagou despojo de guerra aos Estados Unidos durante muito tempo em petróleo, porque os Estados Unidos entrou para libertar o país de Saddam Hussein, aquela história toda. Então o Iraque teve que pagar as contas de guerra. O Tratado de Versalhes da Primeira Guerra Mundial, quando os alemães são condenados ali, o despojo de guerra era de pagar a conta que os aliados tiveram com a guerra. Ou seja, quem é derrotado perde tudo. Nas guerras em Israel, Davi vencia as guerras, tinha direito a capacete, a espada, a escudo, os grãos, os animais, você podia levar tudo. A Bíblia está dizendo que naquele momento da cruz, Satanás é despojado, foi vencido naquele momento. E João vai dizer na sua primeira carne, o Filho do homem, o Filho de Deus, se manifestou para destruir as obras do diabo. Então você não tem mais nada a ver com ele, você foi tirado das suas garras, você foi trazido das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Você agora está na luz e não mais nas trevas. É isso que está acontecendo. Satanás é humilhado, Satanás é despojado, e eu gosto dessa palavra, porque tem a ver com a cidade onde eu nasci, triunfo, e Jesus triunfou deles na cruz. Aqui diz, triunfando sobre eles na cruz. Duas coisas na cruz acontecem. Primeiro, ele remove e prega na cruz o escrito de dívida. E na cruz, Jesus triunfa sobre Satanás. A cruz é o lugar da vitória de Jesus sobre Satanás. Eu vou aqui ser bem rápido no ponto que ajuda a dar uma fundamentação que eu estou dizendo. Você lembra que uma vez Pedro foi usado e Jesus falou para Pedro, arreda-te de mim, Satanás? Você já lembra dessa? Você lembra o que Pedro disse para Jesus? Para Jesus dizer o que disse? De maneira nenhuma isso acontecerá. Mas eu dar um contexto maior, Fernando. Jesus diz assim, olha, não demorará muito, eu vou ser preso, eu vou ser levado aos romanos,
aos chefes dos sacerdotes, e eu morrerei, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Aí Pedro chama Jesus no canto e diz assim: para com essa autopiedade, para de ser pessimista, não vai acontecer isso não, levanta a cabeça, seja homem, seja forte. Aí Jesus diz: arreda-te de mim, Satanás. Queria que Jesus Morresse da cruz, desistisse do propósito de morrer em nosso lugar. Sabe por que Satanás não queria que Jesus fosse a cruz? Porque na cruz ele seria despojado. Na cruz o diabo seria vencido, aí a palavra, triunfando sobre eles, sobre os principados e potestades na cruz. Então Satanás é despojado, é humilhado, é vencido, e o triunfo está sobre Jesus. O que nós fizemos, o que Deus fez em Cristo, o que Satanás experimentou naquele momento da cruz. Diante de tudo isso, o que é que nós devemos fazer agora? Nós que fomos alvos, impactados pela obra de salvação, que foi um preço altíssimo, qual deve ser a nossa postura na nossa vida? E aí eu chamo sua atenção para o versículo 16 e dou um contexto aqui. As igrejas naquela época estavam sendo infiltradas por pessoas que traziam um tipo de cristianismo misto, né? Ou você era metade judeu e metade gentio. Você vivia nessa dinâmica de guardar a lei, era a proposta dos judaizantes, e de viver pela fé. Era como se existisse uma parceria para a salvação. Jesus precisava de Moisés para trazer a salvação para o homem. Paulo vai dizer em Gálatas que é só Jesus. Moisés não salva. Quem salva é Jesus Cristo. E a ideia de passar para o gentio, que eles tinham que guardar o sábado, tinha que ter a dieta que os judeus faziam, que tinha que ter circuncisão, que tinha que viver como judeu, Paulo vai bater aqui de uma forma grande. Por que Paulo faz isso? Vocês foram alvos de uma obra que liberta. E ele vai dizer no versículo 16, deixa eu passar aqui para vocês acompanharem. Ele vai dizer dois portantos. Primeiro, portanto é uma conclusão de aplicação que traz algo que é decorrente de tudo que ele havia dito antes. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. Paulo está dizendo que havia na igreja cristã pessoas que sugeriam que os cristãos gentílicos, nós que não somos judeus, precisávamos viver como judeu. Paulo diz: não aceites, portanto, não permita que ninguém julgue. E aqui tem uma coisa interessante, né? Pelo que você come e bebe, ou em relação à festividade religiosa. O que tem a ver luas novas aqui? Vocês sabem o que tem a ver? O mês judaico começa com a lua nova. O calendário judaico é lunar. Os meses lá, alguns são de 29 dias, é o ciclo da lua. Começa com a lua nova. Toda lua nova era momento de festa em Israel, era o início do mês. Aí você, em cada mês, você tem festividade religiosa. Aqueles cristãos da Ásia Menor, daqui de Colossos, chegaram um grupo lá: vocês não guardam a lua nova aqui? O que é isso? Vocês são crentes de segunda categoria. Aí Paulo vai dizer assim, além da lua nova, ou os dias de sábado. Pessoas que julgam porque você não cumpre o dia de sábado. Paulo está dizendo que vocês não têm nenhum compromisso de cumprir o dia de sábado. E não só o sábado. Aí ele vai dizer, explicar teologicamente, que estas coisas são sombras, são representações
do que devia vir. O que viria? Jesus Cristo. E aqui tem um termo que é maravilhoso. Por exemplo, eu vou me locomover. Olha aqui para mim, por favor. Estou me locomovendo. Aquilo ali é minha sombra. Aquilo ali não é Luciana, é minha sombra. Prenuncia a minha chegada? Prenuncia a minha chegada. Aponta que eu estou chegando? Aponta que eu estou chegando. Mas sombra é sombra. Quando eu chego, aí chega quem a sombra anunciava. O que Paulo está dizendo? Que todas as festividades do Velho Testamento são sombras do que Jesus vinha fazer na cruz por nós. E quando ele chega, não há mais necessidade de fazer sombra, porque chegou a realidade. O texto vai dizer isso. Se você olhar aqui, ele vai dizer, versículo 17, essas coisas, que coisas? As luas novas, o sábado, a questão dietética, comer, beber, pode, não pode. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Jesus. A realidade encontra-se em Jesus. A sombra é sombra, Jesus é a realidade. Portanto, não se submeta a questões externas que não têm propriedade espiritual. E Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, que não somos medidos por comida, bebida ou celebrações, mas pelas intenções do nosso coração. Aí ele vai dar um outro portanto. O outro portanto é aquilo: não permita, se você conseguir. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, na adoração a anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Que prêmio? Lembra que Paulo fala em Filipenses? O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que é a nossa salvação. Não permita que alguém induza você a viver uma vida de falsa humildade. É o que ele via naqueles que estavam se introduzindo no meio da igreja, que tinham uma falsa humildade, que representavam a espiritualidade, mas que não tinham a humildade produzida pela conversão genuína. E o pior, esses que tinham uma falsa humildade estavam trazendo para aquela igreja a doutrina demoníaca de adoração de anjos. Não permita. Deixe-me colocar aqui uma palavra sobre isso. Quando você lê Hebreus, se não me engano, capítulo 1, versículo 14 de Hebreus, ou 13, Paulo vai dar uma definição. Paulo não, o autor aos Hebreus. Ninguém sabe ao certo quem escreveu aos Hebreus. Se foi Paulo, se foi Apolo, se foi algum outro apóstolo. Muitos dizem que foi Paulo, eu não sei. Mas ele dá uma definição do que é anjo. E lá ele diz: anjos são espíritos ministradores enviados da parte de Deus para auxiliar aqueles que vão herdar a vida eterna. A palavra anjos, melek, é mensageiro. Anjos estão para guardar os que creem. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que crê. É aquele que luta por nós. Lá em Daniel capítulo 10, a batalha do anjo Miguel com o príncipe da Pérsia e da Grécia nos ares, está lá escrito. São eles que lutam as nossas batalhas espirituais, invisíveis aos nossos olhos. E são poderosos. E a gente fica assim, cara, um anjo. Se aparecesse um anjo aqui. Não precisa aparecer, eles estão aqui. Os anjos estão aqui. É uma tentação muito grande da gente adorar anjo. Não só a gente hoje, mas você vai encontrar algumas experiências na Bíblia que quando no céu, João, ele sobe e tem aquela revelação do Apocalipse, ali no capítulo 1 diz que ele é levado ao céu, ele vê um anjo, sabe o que ele faz? Se prostra diante de um anjo.
A glória do anjo era tão grande que ele se prostra diante do anjo. Sabe o que é que o anjo diz? Levanta que eu sou teu conservo. Eu sirvo junto com você. Levanta que eu sou o teu conservo. Quando é que um anjo aceita a adoração? Quando ele é Jesus. É o que a gente chama de teofanias no Velho Testamento. Poucos momentos no Velho Testamento o anjo recebe adoração. Vou citar um exemplo. Está lá Josué iniciando as invasões da Terra Prometida, uma batalha assim, hercúlea, e quando menos se espera assim, ele vê um homem com a bainha desembaiada. E ele pergunta, tu és um dos nossos ou é contra nós? Eu sou o anjo do Senhor e acabo de chegar. Ele se ajoelha diante do anjo e o anjo não repreende, aceita a adoração. É Jesus. São as manifestações de Jesus no Velho Testamento, que a gente chama de teofania. Há 2 ou 3 casos que anjos no Velho Testamento se manifestam e recebem adoração, e sempre quando eles aparecem tem em caixa alta, anjo do Senhor, que é um título também divino. Então a falsa doutrina, o ensinamento errado para enganar, induzir ao erro, há nas igrejas cristãs. Paulo vai falar em 1 Timóteo, e também em 2 Timóteo, de ensinos de demônios, falsos profetas. Tanto no Velho Testamento, há sempre uma orientação para que você tenha cuidado com os falsos profetas, no Novo Testamento também, porque alguém com a melhor das intenções, ou então com maldade por trás, pode trazer uma palavra que não veio de Deus, veio do homem, ou quando não, veio do diabo. O próprio Pedro teve que ouvir: arreda-te de mim, Satanás. O que ele falou para Jesus naquele contexto foi algo que Satanás coloca no seu ouvido e ele reproduz para Jesus, só que Jesus tinha um discernimento perfeito. Arreda-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Está dizendo o que você está dizendo, não vem de Deus. Você já falou muitas vezes, olha que Pedro falou, muitas coisas levadas pelo Espírito Santo. Você lembra daquela ocasião em que, quando ele perguntou, que diz vocês que eu sou? Pedro toma a palavra: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus diz: bem-aventurado Simão Bar-Jonas, porque quem tu revelou essas coisas não foi carne e sangue, mas o Espírito Santo. Esse homem que falava no Espírito Santo também falou pelo diabo. E a gente precisa ter cuidado, porque tem doutrinas demoníacas, e uma delas é adorar anjo, viver uma vida de falsa humildade, e isso nos impede de alcançar o prêmio. Que prêmio é esse? O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, a nossa salvação. Meus irmãos, aqui está a mesa posta, é o momento de celebrar essa vitória de Jesus sobre o diabo, que nos libertou e que nos fez sair de reino para o reino da luz. Esse momento de ceia é um momento que a gente lembra do nosso pecado, ou dos pecados que nós cometemos, ou cometemos no passado, cometemos hoje, ontem, antes de ontem. É um momento que nós podemos pedir perdão e receber o perdão de Deus, porque Ele, na cruz, por meio de Jesus, nos vivificou, perdoa as nossas transgressões e perdoa. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Ele removeu de sobre nós o escrito de dívida, e se a gente celebra a ceia hoje, é porque a vida está sobre nós.